Olá, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Estamos iniciando uma nova série. Essa série tem como título Vidas Mudadas. Nós estaremos estudando pessoas que tiveram um encontro com Jesus e teve a sua vida totalmente transformada depois desse encontro. O texto de hoje que nós vamos meditar é sobre Nicodemos e o encontro que ele teve com Jesus. Está lá em João 3, do versículo de 1 ao versículo 10. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. E este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu te dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Respondeu Jesus: você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? E lá no versículo 16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, chamado coração da Bíblia, Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia é um livro de encontros. Quando você lê a Bíblia, percebe que a Bíblia registra vários encontros que os homens tiveram com Deus. E tiveram suas vidas mudadas, transformadas a partir desse encontro, e o destino, naturalmente, de suas vidas tomaram outro rumo, uma outra direção. Nessa série, nós vamos tratar de alguns desses encontros que foram encontros transformadores. Hoje, em especial, nós vamos falar sobre o encontro que Nicodemos teve com Jesus. Todos que conhecemos a Escritura Sagrada, os textos bíblicos, nós sabemos, Nicodemos ele era um fariseu, membro do Sinédrio, ele era um professor, ele era um mestre da lei. Segundo o próprio Evangelho de João, ele mostrou favorável a Jesus e por isso ele tomou a decisão de conversar com Jesus. Ele era um homem extremamente religioso e além de muito influente na sociedade que vivia. Ele sabia que Jesus havia sido enviado por Deus, por causa da força que apresentava os milagres que Jesus fazia. E ele conhecia bem as Escrituras e ele reconheceu que na vida de Jesus se manifestava o poder de Deus. E para não ser visto, pela influência que tinha, ele foi ter com Jesus à noite. Aquele homem ele sabia muito, sabia tudo da religião, sabia tudo que a lei ensinava sobre o Messias. Ele mesmo, embora nunca tenha tido uma experiência mais profunda com Deus, embora conhecesse muito bem a letra da lei, conhecesse muito bem o que dizia a Bíblia acerca do Messias, o que também conhecia acerca do reino de Deus. O que nós aprendemos com a história de Nicodemos? Algumas lições eu queria pensar com vocês rapidamente. A primeira delas é que Nicodemos tinha curiosidade, mas tinha medo de se comprometer. Nicodemos ele viu algo diferente em Jesus. Ele viu algo em Jesus que nenhum ser humano tinha. Mas ainda assim parece que ele não queria ser visto conversando com Jesus. Ele não queria ser visto conversando com o Mestre. E talvez tenha sido isso que justificasse a ida dele à noite para encontrar com Jesus. A pressão do grupo, nós sabemos, exerce sempre muita influência na vida das pessoas. Basta você olhar na própria história da Bíblia
E você vai ver que foi por causa da pressão do povo que Arão fabricou um bezerro para adoração. E os danos que isso veio depois são incalculáveis. Foi por causa da pressão do grupo, pressão do povo, que Saul, ele fez algo que não era atribuição dele, sacrificou, que era atribuição exclusiva do sacerdote. Por conta disso, o seu reino foi reprovado, Deus reprovou, Deus rejeitou o governo dele e a posição dele de liderança do povo de Israel. Pilatos, todos sabemos, mesmo consciente da inocência de Jesus, por causa da pressão do grupo, ele foi lá e ele entregou Jesus para ser crucificado. Então, muitos têm interesse nas coisas espirituais, é fato, mas ficam preocupados com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão achar. Você se convence de que o Evangelho é verdade, de que e querem estar com Jesus, mas têm medo de dar cara, de aparecer, de se identificar, de se envolver com Jesus. Nicodemos também, em segundo lugar, ele tinha informação, mas não tinha experimentado transformação. Nesse diálogo, Jesus mostrou a importância da interiorização do Evangelho. Jesus aqui falava de um Deus que não era para ser acreditado por causa de milagres, um Deus que estava buscando algo muito mais profundo na relação dele com as pessoas. E que somente nós podemos conhecê-lo se nós tivermos experimentado uma profunda transformação do ser, do qual Jesus chama de novo nascimento. Jesus disse que sem isso era impossível que Nicodemos pudesse compreender essa revelação que ele estava trazendo. Todos sabemos que o conhecimento teórico não muda a vida de ninguém. Alguém já disse que a filosofia, ela explica o mundo, mas não muda o mundo. Tanto é que não transformou nada. As pessoas continuam sendo o que elas eram. Porque o conhecimento que Nicodemos tinha era algo que não transformava a vida dele. Por isso a angústia dele de procurar Jesus. Nicodemos, ele, em terceiro lugar, ele tinha vontade, mas estava confuso. Ele tinha vontade de aprender, ele tinha vontade de conhecer a Deus, mas ele tinha muita confusão religiosa na sua mente. Como acontece hoje, as pessoas elas têm interesse genuíno mesmo pelo Evangelho, mas elas estão confusas em meio a tantas noções espirituais erradas que poluem os meios de comunicação, estão tantas os ensinos errados que chegam aos lares e as pessoas estão perdidas, confusas, assim como Nicodemos estava. Nicodemos, ele tinha interesse humano, mas ele não havia experimentado, provado do Espírito Santo. As suas muitas horas de estudo e prática não foram suficientes, pois o conhecimento que ele possuía sobre Deus era apenas um produto da reflexão humana. E aí Jesus disse que só mudar de religião não resolve. O que precisa acontecer é um nascimento espiritual. Somente o Espírito Santo que poderia operar esse novo nascimento na vida de uma pessoa. A religião, ela tem um aspecto, ela muda o exterior. Mas só o Espírito Santo é capaz de transformar o interior, é capaz de mudar a essência de uma pessoa. Por isso Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo. E em quinto e último lugar, Nicodemos tinha uma formação religiosa, mas não tinha revelação espiritual. A palavra pregada por Jesus era a mesma que Nicodemos lia dia após dia. Nicodemos percebeu que os seus ensinos informavam as pessoas, mas não transformavam a vida de ninguém. Ele mesmo tinha um vazio que ele carregava dentro da sua alma. As pessoas o ouviam, mas eles continuavam vivendo a mesma vida que vivia antes. Jesus, ele falava de um nascimento espiritual onde brotaria do âmago do ser, lá no espírito, o fruto da fecundação do encontro entre Deus e o homem. E esse entendimento vinha de Deus. Nicodemos nunca mais foi o mesmo. Desse encontro que Jesus teve com Nicodemos, tudo mudou na vida dele.
do encontro entre Jesus e Nicodemos, é que surge o arrebatador versículo responsável pela entrada de muitas pessoas no reino de Deus, que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lição não era apenas para um determinado fariseu chamado Nicodemos, mas essa lição percorreu a escuridão da noite em direção a toda a humanidade e para sempre chegar a todas as pessoas. Ela chegou a mim e ela está chegando para você hoje. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a minha oração é que você seja tocado por Deus. E eu não sei como você vive, mas entenda que um encontro com Deus pode mudar tudo em sua vida. Se essa série tem abençoado sua vida, essas séries que nós temos compartilhado aqui, compartilha com seus amigos, compartilha com sua célula, compartilha com seus amigos no local de trabalho, na sua escola, onde você estiver, reúna em torno desse assunto, converse, discuta. Na sequência do vídeo está aí as perguntas e na descrição do vídeo está a lição completa, o estudo completo. Participe e que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.